pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 40. A figura mostra a região entre duas placas planas, paralelas e eletrizadas com cargas de sinais opostos que produzem, nessa região, um campo elétrico uniforme, com direção perpendicular aos planos das placas e sentido da placa positiva para a placa negativa. Nessa região existe também um campo magnético uniforme. Temos a figura, Ele vai representar ali as duas placas com suas polaridades, o campo elétrico indo da placa positiva para a placa negativa, e o campo magnético ele não representa porque vai ser a pergunta. A respeito do campo elétrico, ele não precisaria ter representado ou falado que ele tem essa direção e sentido. É obrigação nossa saber que, desprezando efeitos de borda, se estabelece entre placas grandes, com área grande, distância pequena entre elas, um campo elétrico praticamente uniforme com sentido da placa positiva para a placa negativa. Tá? É obrigação nossa saber isso. Mas ok, ele colocou aí. Segue o enunciado. Uma partícula eletrizada com carga elétrica positiva foi lançada entre essas placas com velocidade de direção perpendicular ao campo elétrico, com o sentido da esquerda para a direita. Está lá no desenho também. Considerando desprezível a ação do campo gravitacional, para que a partícula mantenha um movimento retilíneo e uniforme na região entre as placas, o campo magnético deve ter direção paralela à do campo elétrico, mas com sentido oposto, paralela à da velocidade da partícula com o mesmo sentido, paralela à da velocidade da partícula, mas com sentido oposto, perpendicular ao plano da figura, com sentido para fora da folha, perpendicular ao plano da figura, com sentido para dentro da folha. Ok. Vamos começar destacando duas coisas aqui nesse enunciado, que é o sinal da carga elétrica, que interfere diretamente no sentido da força elétrica e também da força magnética, que vai aparecer. E no fundo, por que ele não se contentou com o campo elétrico e vai precisar de alguma outra coisa, que no caso é um campo magnético? Porque o que ele quer que aconteça com essa partícula é que ela passe ilesa, digamos, pela região entre as placas, ou seja, seguindo um movimento retilíneo e uniforme. E para isso acontecer, já vamos começar nossa análise por essa parte. A primeira lei de Newton fala o quê? O movimento retilíneo uniforme só é possível quando for nula a resultante das forças que atua sobre o corpo. Escrevemos isso. E sendo uma situação em que estão atuando duas forças sobre o corpo, a força elétrica, note que ela não poderia atuar sozinha, senão não teria como ser nula essa resultante, e justamente a força magnética. Se essas duas forças têm soma vetorial nula, então porque uma delas tem que ser a oposta da outra, vetor oposto. O que isso significa? Mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Vamos desenhar as forças atuando sobre essa partícula? Sendo uma partícula positiva, o campo elétrico e a força elétrica correspondente têm a mesma direção e mesmo sentido. E, portanto, a força elétrica também vai ser de cima para baixo. Para anular a ação dessa força, a força magnética, mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto, de baixo para cima. No caso aqui, como é uma análise qualitativa, estamos particularmente interessados em direção e sentido. Ok. Então, estão as duas forças, não tem mais nada, não foi pedido para desprezar a ação do campo gravitacional, portanto não tem força-peso. E uma vez que a gente saiba
a direção e sentido da força magnética, nós vamos agora tentar recuperar, né, a configuração do campo magnético, lembrando do vínculo que existe entre força magnética, campo magnético e vetor velocidade. Só vai aparecer força magnética atuando sobre uma partícula se algumas condições forem respeitadas. A primeira partícula tem que estar eletrizada, tem que ter carga elétrica, tem que estar com velocidade, em repouso não vai aparecer, imersa no campo magnético, só que a direção do vetor velocidade não pode ser a mesma direção do vetor campo magnético, né? Ou seja, se V e B forem vetores colineares, seja com o mesmo sentido, seja com sentidos opostos, não surge a força magnética. Então, o ângulo entre os dois vetores tem que ser alguma coisa maior que zero, menor que 180 graus. Legal. Eu vou representar o vetor velocidade aqui, não que ele seja uma força, né? Mas porque a gente tem regrinhas aí para descrever os três vetores, né? Força magnética, o campo e a velocidade, que vão me permitir, tendo dois deles, tentar determinar a direção e sentido do terceiro. Vamos ver o que vai acontecer. A velocidade. Então, a velocidade não é força, tá? É um vetor de mesma natureza que os dois que já estão ali. Então, a gente pode tentar achar a direção e sentido do campo magnético pelas regrinhas práticas, né, que temos disponíveis aí. Tipicamente a gente usa alguma dessas duas que eu vou mencionar, tá? Eu aponto as duas para vocês, você escolhe aquela que você estiver mais acostumado. Uma delas que é a regra da mão esquerda e a outra que é a regra da mão direita espalmada, ou em bom português mais direto, regra do tapa. Só que para poder escrever as coisas adequadamente, né, eu vou precisar mudar um pouco o layout, a disposição da câmera aqui. Eu já volto, com licença. Então, olha lá. Coloquei a representação vista de cima aqui para poder filmar a mãozinha, né, transferir para uma folha de papel. Então, ali os vetores força magnética e velocidade, as placas positiva e negativa. Já tirei o vetor de força elétrica da jogada, tá? Já não interfere mais. Eu quero determinar a direção e sentido do vetor indução magnética do B. Então, por exemplo, pela regra da mão esquerda, que é a regra de Fleming, né, para determinar as coisas, eu teria a força magnética aqui no polegar, dedo indicador, vetor indução magnética B, e o vetor velocidade no dedo médio. Falando em bom português, o clássico, faça bom vestibular. Né? Então, FBV, faça bom vestibular. Perfeito. Pela regra do tapa, a mão direita espalmada, a conversão é essa daqui. Né? Então, eu teria o vetor velocidade aqui no polegar, os outros 4 dedos dando a direção do vetor indução magnética, e aí, né, a regra do tapa, justamente no sentido do tapa dado pela palma, seria do vetor força magnética. Então, qualquer uma delas, se você estiver mais acostumado, vou ilustrar, por exemplo, pela regra da mão esquerda, depois eu só adapto aqui rapidamente para a mão direita. Então, eu tenho a força. Ela necessariamente tem que ser perpendicular ao vetor indução magnética, tá? Ou seja, olhando daqui. Esse ângulo necessariamente tem que ser 90. A força também tem que ser sempre perpendicular ao vetor velocidade. Tá? Então, este ângulo aqui obrigatoriamente tem que ser 90. O único ângulo que não tem obrigação nenhuma de ser 90 graus, pelo contrário, a gente dá uma medida θ para ele, é o ângulo entre B e V. Né? Ele tem que ser alguma coisa maior do que zero e menor do que 180, né? Que a anatomia do dedo já não deixa muito mais do que 90, mas enfim, menor do que 180. Se fosse 0 ou 180, né? Aí simplesmente quando V e B têm mesma direção, seja com o mesmo sentido ou sentidos opostos, não aparece força magnética. Né? Então, esse ângulo aqui tem que ser alguma coisa maior que zero, menor que 180. Repetindo, este ângulo entre B e V não tem obrigação nenhuma de ser 90 graus. Ok? A partir disso, tentando impor essa regra então, força magnética tem que estar para cá. Automaticamente, né, quando você tem a direção do F, você já sabe o plano que vão ter que estar os outros dois vetores. Né? É a geometria de posição básica. Né?
Se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes simultaneamente, então ela é perpendicular ao plano determinado por essas duas retas concorrentes. Moral da história. Se eu mando a força magnética aqui, os outros dois vetores B e V vão ter que estar num plano perpendicular, mais ou menos tipo aqui assim. Tá? O vetor V eu estou vendo onde ele está. Então, F aqui, V está aqui. Legal. O terceiro vetor B tem que estar alguma coisa tipo assim. Pode estar aqui perpendicular? Pode. Né? Pode estar tipo assim, com uma inclinação de 30 graus aqui, por exemplo, com o vetor V? Pode. Seria assim. Aí ele teria, né, uma componente perpendicular e uma componente paralela ao V. Justamente a componente paralela ao V não produz força magnética, então a responsabilidade acaba ficando com a componente perpendicular. A regra do tapa da mão espalmada. Então, começa pelo tapa, né, que você queria estar nessa direção. Automaticamente, ó, a palma já é o plano determinado pelos outros dois vetores. O V tem que estar para cá. Agora, o B, veja, ó, ele pode estar tipo com uma inclinaçãozinha aqui pequena? Pode, ó. Pode ser uma coisa muito próxima de zero, inclusive, esse vetor tá tipo aqui, ó. E o V se mantém nessa direção de sentido que eu preciso. Podemos até ver as coisas de uma outra perspectiva, tá? Literalmente de uma outra perspectiva. Imagina um observador que está aqui em cima, ó, olhando da placa positiva para a placa negativa. Do ponto de vista desse cara, então eu tenho que pegar esse plano e fazer isso aqui com ele, tá? Olhando de cima agora. Vou colocar um apoio aqui. Então imagine que agora, ó, aqui está a placa positiva, aqui está a placa negativa. É isso aqui que está acontecendo, né? O vetor força magnética indo furar seu zóio aí, sangue no zóio. O vetor velocidade aqui, agora a abertura. A abertura θ entre o B e o V. Pode ser um 30 graus, por exemplo? Pode. Pode ser um meio grau? Pode. A componente paralela ao vetor velocidade não faz aparecer força magnética. Então, por isso que tanto faz a componente paralela. Tá? Pode tacar 1000 Tesla nessa direção aqui. Não vai acontecer nada. Agora, a componente perpendicular é ela que realmente vai fazer aparecer a força magnética. Então, se você colocar a situação totalmente perpendicular, é uma opção que você não trabalhou com componente paralela inútil para o que interessa aqui. Mas é o tal negócio. Essa situação de 90 graus é só uma opção. Pode ser assim? Pode. Maior do que 90? Né? O dedo limita um pouco a movimentação, mas enfim. É uma coisa tipo assim. Pode também. Mantive todos os outros vetores no lugar. Né? Pode ser algo muito próximo de 180. Quão próximo de 180 você quiser. Sei lá. Regra da mão direita espalmada aqui, né? Então, a palma naturalmente voltada aqui contra a câmera. O V para cá, aqui seria a situação. Aqui seria a situação dos 90 graus, tá? Mas, na verdade, pode ter qualquer coisa desse tipo aqui. Eu mantenho o vetor V aqui. Tá? Pode ser alguma coisa muito próxima de zero, pode. Pode ser alguma coisa bem mais aberta do que 90 graus também. É difícil representar isso aqui, mas alguma coisa do tipo. Pode também. Pessoal, mas você está me falando então que não precisa ser perpendicular ao plano da figura, né? Ao plano dos vetores F e V. Então não vai ter alternativa correta. Então, eis o problema. Vamos voltar agora para fechar essa questão. Bom, cá estamos, de volta à primeira tela com o enunciado. E aí, vamos ler as alternativas agora, né, para ver que de fato essa questão ela tem um problema, tá? Essa questão ela acaba não tendo uma alternativa correta. Então, ele perguntava, né, o campo magnético, o vetor de indução magnética B, deve ter direção paralela do campo elétrico, mas com sentido oposto. Não, se o B fosse com direção paralela ao da força elétrica, a força magnética automaticamente não estaria nessa direção. E se a força magnética não for colinear com a força elétrica, já não tem mais como a resultante dar zero, uma vez que não há uma terceira força nesse sistema atuando.
Então, alternativa A, completamente fora de cogitação, isso daí por análise bem básica. As alternativas B e C também caem fora muito de imediato, né? Paralelo da velocidade da partícula? Não. Se o B for paralelo a V, simplesmente não há força magnética. A força elétrica seria a única força atuando nessa partícula. Não haveria chance nenhuma dessa resultante ser nula. Então, você vê, as alternativas A, B e C, elas caem fora de imediato, né? Não precisa de grandes raciocínios para excluir. Então, a gente ficaria com as alternativas D e E sobrando, quando ele fala, para ambas, né? Perpendicular ao plano da figura, ok? Uma delas constituída para fora da folha, outra constituída para dentro da folha. Veja, depois disso que a gente discutiu, eu sei que a pessoa que planejou a questão quer que eu marque a alternativa E. Tá? Eu sei que essa é a alternativa pretendida. Não há grandes dúvidas sobre isso. Eu entendo essa parte. O gabarito oficial da questão, o gabarito que eu achei na internet, na verdade, a prova que eu achei na internet, não era do site oficial da PUC, que não disponibilizou essa prova e esse gabarito para o público, tá? Era só para a área de vestibulando ali. Seria talvez melhor deixar essa prova disponível para todo mundo que quiser consultar, a pessoa que vai, né, prestar no próximo ano e tal, mas não prestou em 2020, poder ver a prova, para não ter que ficar obtendo essas coisas do site de terceiros, né, da impressão que está obtendo de modo ilegal as coisas. E sugestão. Então, assim, eu não sei, por exemplo, se essa questão foi anulada posteriormente. Tá? Posso estar aqui indicando esse fato e as pessoas já se tocaram e já anularam a questão. Não tem essa notícia hoje, nesse momento. Eu imagino que o gabarito oficial que eu tenho, pelo menos, da prova, se não foi modificado posteriormente, aponta a alternativa E. Eu entendo, tá? A pessoa que planejou a questão pensou realmente na situação de ter só a componente perpendicular ao plano dessa figura aqui e mais nada. Seria a alternativa E correta, sem ressalvas, se no lugar da palavra deve tivesse escrito a palavra pode. Era trocar as 3 primeiras letras. Tá? Se tivesse escrito pode ter direção ao invés de deve ter direção, isentaria de problema esse exercício. Tá? Só teria a alternativa aí como correta, né? Deixaria claro que não precisaria ser apenas na direção perpendicular para dentro da página, mas que a obrigação aqui, como a gente viu nas mãozinhas, né? A obrigação é apenas de ter uma componente perpendicular a essa página para dentro dela e uma componente paralela ao vetor velocidade. Pode estar essa componente constituída para a direita, constituída para a esquerda, tanto faz como tanto fez, ela não geraria força magnética, é só a componente perpendicular mesmo que gera essa força, mas não precisa ser só essa componente. A conta, se você quiser fazer por fórmula, ela também acaba justificando isso daí para mim. Quer ver? Só para fechar essa discussão. As forças têm que ser vetores opostos, né? Portanto, o módulo delas tem que ser o mesmo. Módulo da força magnética, força de Lorentz. Módulo do Q, módulo da carga. Módulo do vetor velocidade. Módulo do vetor indução magnética. Seno do ângulo. Θ é o ângulo em discussão, né? Entre o vetor V e o vetor B. Isso aqui do outro lado, igual ao módulo da carga vezes o módulo do campo elétrico. Você vê que o módulo da carga, na verdade, é irrelevante, uma vez que seja uma partícula eletrizada, que não seja zero isso aqui. Estou deletando de cada lado da igualdade. E a única coisa que eu consigo tirar de vínculo daqui é que B em módulo vezes seno de θ tem que ser igual ao quociente entre o módulo do E e o módulo do V. Então, uma vez tendo sido dados esses dois vetores e, portanto, seus módulos em particular conhecidos, né, com essa direção e sentido especificados aí no desenho, escritos no enunciado, a única coisa que essa igualdade trava é o produto B vezes seno θ, produto do módulo do B vezes seno θ, que é justamente o quê? A componente do vetor indução magnética na direção perpendicular ao plano dessa figura. Né? Então,
Fazendo um último desenho aqui só para deixar bem sustentada essa ideia de que a questão realmente não tem alternativa correta. Imagine que aqui está a direção do vetor velocidade. Ok? A gente tendo aqui já olhando de cima, tá? Olhando do ponto de vista de um cara que está na placa positiva, olhando de cima para baixo. Como eu fiz na partezinha mais do final ali da resolução a partir da mãozinha. Então, se nós mandamos aqui um campo magnético em roxinho, uma componente perpendicular e uma componente paralela. Justamente aquela aqui, paralela à vetor velocidade, simplesmente não faria contribuição nenhuma com força magnética. Alguma coisa tipo aqui assim. Símbolozinho de paralelismo aqui. Um noventinho aqui. E olhando de cima, né, aí o vetor força magnética teria que estar, ele agora saindo do plano dessa figura. Eu troquei a perspectiva nossa. Então, a força magnética estaria aqui, ó, saindo, tá bom, do plano da figura. Componente paralela ao vetor velocidade do campo magnético. Completamente irrelevante o tamanho dela, inclusive o sentido também, tá? Se quiser colocar para a direita, para a esquerda, quer colocar 1000 Tesla para a esquerda, 1000 Tesla para a direita, quer não colocar nada das componentes também, ela é irrelevante. A única coisa que essa conta está determinando é justamente sendo este ângulo aqui, né? Ó, aqui seria a resultante dessas duas componentes, seria o campo, o vetor de indução magnética propriamente dito. Só transferir isso aqui um pouquinho para cá. Aí. Esse aqui seria o B. Aqui o ângulo θ, do qual falamos a resolução inteira. Reforço, não há obrigação nenhuma desse θ ser 90. Tá? E você pode variar loucamente essa componente paralela aqui e ficar um vetor muito comprido para cá, um vetor muito comprido para cá, né? Apontando mais para o nordeste, mais para o noroeste, praticamente encostando aqui no vetor V apontando para a direita, praticamente encostando aqui apontando para a esquerda. Qualquer ângulo maior do que zero, menor do que 180, imposto ali como medida para o θ, está valendo. Esse módulo de B vezes seno θ é justamente, né, a projeção da hipotenusa no cateto oposto ao ângulo θ, ou seja, o componente perpendicular ao plano dessa figura, da figura do enunciado. Então, é isso. Se a questão tivesse falado, né, em pode ter direção, a resposta seria a alternativa E. Não falou, está muito claro que ele queria, né, uma única direção específica aí. Essa direção específica não há, tá bom? A única obrigação desse B é morar num plano perpendicular ao vetor força magnética e não ter a mesma direção que o vetor velocidade. Tem que ter uma componente para cá, tá bom? Não pode ter componente para cá, né? Perpendicular não poderia ser para cá, teria que ser daqui para lá. Mas tirando isso, não se determina a componente paralela, justamente porque ela é irrelevante para gerar força magnética, é só a componente perpendicular que importa. Mas como ele não perguntou a componente, sim o campo como um todo, a componente aqui na direção paralela a V sendo variável, isso vai deixar o vetor de indução magnética B como um todo, não só com intensidade variável, mas também com
direção variável, né? E aí, se não tem uma direção fixa, já não haveria nenhuma dessas alternativas aí que serviria, tá? Reforço, se tivesse escrito pode ter direção, a única alternativa correta seria a alternativa E. Do jeito que está, simplesmente não há resposta correta. Tá? Entendo, é claro para mim, eu entendo que queriam que eu marcasse a alternativa E. Na hora da prova, lógico, você como vestibulando ali, você fez essa análise, você fala, aqui não há obrigação nenhuma desse ângulo ser 90, mas não tem outra alternativa, vai essa daqui mesmo. Né? Você marca a letra E e deixa depois o BO acontecer, se for acontecer. Mas, do jeito que foi perguntado, tá? Eu procurei ser o mais claro possível, deixar bem sustentada, né? As pessoas não erram porque querem também, ok? A gente acaba errando, eu também erro, todo mundo erra. Mas a questão, ela tem um problema, tá? Do jeito que está colocada aí, não tem alternativa correta. Perfeito? Não muito perfeito nesse caso, mas aqui, minha gente, claramente uma questão que mistura, né? Ideia de força elétrica com força magnética, a parte que pega mesmo é a da força magnética e, infelizmente, ficamos com uma questão aí sem a alternativa correta. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.